Edith Stein, a mulher que me fez esposa e mentora. Hoje, 9 de agosto de 2026, é dia de Santa Edith Stein, ou para muitos Santa Teresa Benedita da Cruz. E ela, aqui representada por esse ícone, por essa imagem, é a minha mestra, a mestra que chegou na minha vida para me ajudar a ser uma mulher de verdade. Hoje eu estou aqui para testemunhar tudo o que aconteceu na minha vida, um pouquinho aqui nesse breve vídeo, para que você também possa amá-la e desejar que ela seja sua mestra. Há 10 anos atrás eu deixei o meu trabalho para cuidar dos meus filhos. Eu era enfermeira, já muito bem resolvida, quando eu voltei para casa, e eu comecei então a estudar sobre desenvolvimento pessoal, eu comecei a estudar sobre cura interior. Eu já estudava porque eu precisei dessa cura, então eu fui buscar essa cura. E no meio desse caminho eu encontrei um dilema. O que é ser mulher? O que Deus quer da gente? Porque havia uma discussão muito grande, como há ainda, né? Trabalha, não trabalha, usa saia, usa calça. E eu comecei a me perguntar, poxa, é muito mais do que isso. Não é possível que isso seja a única coisa que seja ser mulher. E então, um amigo me mandou um post no Facebook, na época não tinha Instagram, olha quanto tempo tem, não tinha Instagram aberto para todo mundo, mas eu também não tinha Instagram, e ele me mandou um post de uma pessoa, que eu não lembro agora quem, que falava sobre os 4 pilares da feminilidade segundo Edith Stein. E então eu falei, gente, era tudo que eu queria. Eu me encantei por aquela mulher. Eu encantei por aquele post, eu me encantei por aquela mulher e eu fui buscar. E então esse mesmo amigo me mandou o PDF, porque na época não existia esse livro aqui, não existiam livros da filosofia de Edith Stein aqui no Brasil. E então veio o livro, que eram alguns ensaios, alguns rascunhos que foram achados das palestras que ela deu sobre feminilidade, e eu simplesmente me apaixonei. E eu falei, eu encontrei a resposta. E então, todo o meu trabalho, que era baseado em artigos e coisas não muito fidedignas, não muito confiáveis, tudo foi moldado por esse livro. Hoje ele está aqui físico, mas ele nem sempre foi assim. Eu recebi ele, comprei ele há um tempo, mas eu bebi, mergulhei dessa filosofia, onde eu então encontrei a resposta, que a mulher veio ao mundo para ser esposa e mãe, não apenas para casar e ter filho. Ser esposa e mãe é a essência feminina, que é gerar vida, ser a companheira, a conselheira, a educadora, a formadora, aquela que ama. E ela diz uma coisa que fica sempre na minha alma: a afetividade é o centro da alma feminina. Portanto, nós precisamos trabalhar, desenvolver, estruturar, amadurecer a nossa afetividade. E desde então eu venho usando, aprendendo comigo mesma, educando a minha filha e me tornei mentora de esposas, justamente ajudando as mulheres a serem melhores no afeto com seus maridos. Edith Stein nasceu no dia 12 de outubro de 1891, lá na Alemanha, uma família de judeus. Ela foi a penúltima filha de 11 filhos e perdeu seu pai com 2 aninhos. Eles eram judeus fervorosos, perdeu seu pai numa viagem a trabalho e foi criada pela mãe. E ela diz que a mãe dela era a mulher forte de Provérbios. Ela sempre teve a mãe como um exemplo, ela sempre teve a mãe como alguém que era a estrutura dela. E algumas coisas muito peculiares aconteceram na vida de Edith, me chamaram a atenção em sua biografia. Por volta dos 6 aninhos, mais ou menos, ela disse para a mãe que ela queria ser uma grande mulher, ela queria ser grande, ela não queria viver na mediocridade. E foi exatamente o que Edith Stein se tornou. Ela se tornou uma grande mulher. Aqui no Brasil, os estudos dela estão ainda chegando. Existe já a pós-graduação sobre o que ela deixou de legado, porque ela foi uma filósofa. Ela foi a primeira doutora mulher da Alemanha naquela época. E ela
era inteligentíssima, ela abordou assuntos profundíssimos, é que ela foi uma estudiosa de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e isso tornou-a inteligente. Mas ela não era católica, mas ela tinha uma sede muito grande pela verdade. Por volta dos 14 anos, ela se tornou ateia. E ela queria estudar, ela não tava feliz com o que ela estava vendo, ela tinha uma sede de grandeza, e não era a grandeza do mundo, mas era sair justamente da pequenez, da mediocridade do mundo para saber a verdade. E então passou um período grande de sem fé, né, um período grande de crise na fé. A mãe, apesar de ser contra ela sair da igreja, a mãe deixou porque sabia que ela tinha uma sede, mas entraram num combate feio quando ela se converteu ao catolicismo. E ela se converteu ao catolicismo lendo por uma noite inteira o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Ela estava na casa de um casal amigo que era católico e ficou a noite toda sozinha nessa casa e encontrou o livro da vida. E então ela leu o livro da vida. Para quem sabe, o livro da vida é imenso, é grande e não é fácil de ler, mas ela leu. E dali, depois que ela acabou aquele livro, ela disse: eu encontrei a verdade. Interessante que foi exatamente isso que eu falei quando eu li o livro dela. Eu encontrei a verdade. E ali Edith foi completamente convertida e se converteu de verdade, a ponto de se tornar carmelita, e foi batizada, e a partir daqui ela se preocupou mais ainda com o ser mulher, porque ela estava vendo as coisas acontecerem. Ela nasceu e viveu na Alemanha nazista, tanto é que morreu no dia 9 de agosto de 1942, aos 51 anos, no campo de concentração em Auschwitz. E foi ela e a irmã, junto com outras carmelitas, durante o nazismo. Ela foi uma mulher extremamente preocupada com aquilo que estava acontecendo no tempo dela. E ela também tinha uma preocupação muito grande com a formação das meninas, com a formação das mulheres. Tanto é que nesse livro aqui, ela traz propostas, ela fala sobre a essência da mulher, tanto é que o nome do livro é A Mulher, Sua Missão segundo a Natureza e Graça. E depois ela vai tratando de como deve ser educada a mulher, de que maneira onde é que nós precisamos olhar para a essência feminina. E 10 anos depois, hoje eu atuo como mentora de esposas católicas, de esposas, justamente em cima daquilo que Edith Stein vai dizer e nos propor, que mulheres são ensinadas apenas por mulheres. Então eu tomei esse compromisso para mim de me tornar uma mulher de verdade. É claro, evidente que nós estamos no caminho. Eu não sou uma mulher, eu estou em busca de ser essa mulher segundo o coração de Deus e levar para o mundo, porque eu preciso aprender e também ensinar. E ela sempre foi uma mulher muito determinada, muito firme. Tanto é que os registros, os testemunhos que se tem dela no campo de concentração é de que ela era serena, de que ela estava ali, apesar de saber que ia morrer, ela estava serena, ela estava calma, ela cuidava das crianças, porque ela ficou na ala das mulheres, né? As mulheres ficavam separadas dos homens, e ela já estava ali separada para morrer, e ela sabia que isso ia acontecer, e ela já tinha vivenciado a ciência da cruz, que é um dos livros que ela lançou, um dos muitos livros que ela lançou, em que ela fala sobre abraçar a cruz, sobre o amar que passa pela cruz, e então ela já sabia que viveria essa cruz. E então, dia 9 de agosto de 1942, Edith entra para a Câmara de Gás com serenidade, com calma, e disse para a irmã: vamos morrer pelos nossos irmãos, vamos morrer pelo nosso povo, porque morreu por ser judia, morreu por ser mulher, morreu por ser carmelita. Então, Edith abrangeu esse dar a vida, abrangeu, esticou, né? Alargou as tendas, como diz Isaías 54, e se tornou essa grande mulher. Então, hoje eu sou muito grata a ela, porque ela é minha mestra. E eu sinto ela está aqui, tem um outro quadro aqui atrás de mim, e eu sinto a presença dela. Eu sinto
a instrução dela. Muitas vezes eu sou uma discípula desobediente, mas eu tenho a certeza de que ela me conduz, ela me leva, e há algo que ela dizia que é muito parecido com Paulo. Com certeza ela era colérica, muito, o jeito muito colérico, e ela dizia: agora minha alma já não me pertence mais. Então, tem muita coisa na vida de Edith que me fez ser sua discípula. Inclusive, ela foi enfermeira também, deixou tudo, né? E foi ser enfermeira para cuidar dos soldados na guerra, e disse para a mãe: se eu não morrer, eu volto para estudar. Largou os estudos, largou tudo para ir cuidar dos feridos da guerra. Então, essa mulher deixa para nós um grande legado. E se você aprende alguma coisa comigo, se você de alguma maneira está aqui ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo e sente, né, que eu ajudo você, saiba, ela tem a sua maior participação. É muito pelo legado dela. Eu sou uma multiplicadora do seu legado, e também uma mulher que quer ser essa que ela trouxe para nós. Então, se você gostou desse vídeo, fique por aqui. Se você não é inscrita no canal, se inscreva no canal e procure mais, busque mais sobre Edith Stein, a grande mestra do feminino, com certeza uma mulher para o nosso tempo, deu a sua vida para que o seu legado chegasse até nós. Então, não deixe esse legado morrer, busque Edith Stein, procure agora, faça sua oração agora por ela, peça a ela que você também quer aprender. E se você precisa de um passo a passo para cuidar do seu casamento, para ser a mulher que Deus criou no seu casamento, segundo Edith Stein, e também segundo a doutrina católica, aqui embaixo vai ter um link para você fazer a sua aplicação para a mentoria das primeiras damas. Eu vou ficar muito feliz de receber você, de receber, de te conversar com você, para que você possa se tornar essa mulher, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, tchau.